Galera, hoje o assunto é empoderamento feminino, mulher nas forças militares, mulher surfando, mulher crossfiteira, mulher mãe, a mulher tudo. A mulher, na verdade, é tudo. E a gente tá com Gabriela Andrade, capitão do Corpo de Bombeiros, especialista em salvamento. É uma senhora mulher para não xingar mais. Gabi, se apresenta. Ai, que prazer imenso estar aqui com você nesse bate-papo. Então, eu sou a capitão Gabriela do Corpo de Bombeiros. E é capitão, né, Gabi? Isso, é porque no militarismo não tem distinção de gênero. Aí é só patente, a patente é capitão. Então você é capitão. Não tem capitã. Não, pode chamar de capitão, fica à vontade. Mas eu prefiro capitão, eu acho mais empoderamento. A mulher está ali no mesmo lugar que o homem. Exatamente. E sou a mãe do Theo, a esposa do Heitor. E tá vindo mais um, né? Mais um. Rapaz, Mateus. A fábrica não para. Não, parou. Agora acabou. Parou? Pelo amor de Deus, parou. Quando é que o Mateus nasce? Tá previsto para início de dezembro. É, mas vai parar mesmo? Mas, cara, você é doida, você surfa com esse barrigão, você joga futevôlei com esse barrigão, você faz crossfit com esse barrigão, então não precisa parar a indústria. Então, eu sempre falo, gente, gravidez não é doença. E eu acho que tudo com acompanhamento médico, eu fiz todos os exames, meu condicionamento físico sempre foi um condicionamento físico muito bom. Então, isso não me impediu, né, de continuar praticando as atividades que eu já praticava em um pouco menos de intensidade, né, durante a minha gravidez. Então, eu reduzi um pouco a intensidade, reduzi carga, mas continuo fazendo tudo. Tá, então, gente, Gabriela, na verdade, ela é oficial do Corpo de Bombeiros, ela é surfista desde os 15 anos, ela ganhou a primeira competição de surf dela com 15 anos, ela é crossfiteira, ela é mãe, tá esperando o segundo, ela é especialista em salvamento, ela é tudo. Então, vamos começar com a sua história inicial. Parece que você tinha um sonho de ser integrante dos bombeiros, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando começou esse sonho? Parece que começou junto com a sua história de surf. Fala um pouco pra gente sobre esse início. Então, eu sempre fui uma menina aquática, sempre gostei. Uma Aquaman. Eu sempre gostei de estar na praia, cachoeira, lagoa, piscina, sempre amei os ambientes aquáticos. E aí, muito nova, com aproximadamente 15 anos, comecei a surfar e tive, assim, logo no início da minha carreira de atleta surfista, uma experiência de vivenciar uma pessoa se afogando e eu tentar salvar. Olha, e aí você estava surfando e tentou, e foi lá e foi um insight? Na verdade, aquilo ali foi uma experiência já que eu, assim, naquele ânimos de querer fazer alguma coisa, de tentar ajudar, que eu acho que isso é um pouco que vem de dentro da gente, assim, sabe? De ser proativa, de tomar iniciativa. E aí, naquela época, eu já tentei salvar, mesmo. Hoje, inclusive, eu falo, gente, não façam isso. Você estava surfando e viu uma pessoa se afogando. Isso. E aí, assim, já tive esse insight, né, de, nossa, quero ir lá, quero tentar ajudar. Aí fui lá, uma coisa que hoje em dia eu falo que é totalmente incorreto, né, de você se expor nesse contato físico com o afogado. No final das contas, deu certo, graças a Deus, eu ajudei a pessoa. E você salvou a pessoa? Salvei. Isso, assim, sem técnica, sem conhecimento, e isso já foi o primeiro, vamos dizer, o start ali. E aí, chegando próximo ali do pré-vestibular, veio aquela pressão dos pais, que é natural. E aí? Na época eu era atleta, tinha patrocínio, mas como a maioria dos atletas, é um patrocínio que te banca para as competições. Sim, sim. Mas você não tem condição de viver daquele patrocínio. Isso aconteceu comigo. E aí, aquela situação. E aí, Gabriela, o que você vai ser? 18, 19 anos? Produção, ainda bem que ela não escolheu jornalismo. Olha que bacana. Mas eu comecei a fazer jornalismo. Ai, meu Deus. Ela era perfeita Eu cheguei. demais. Eu vou até tomar um café. Ela era muito perfeita. Eu cheguei até a fazer. Você fez jornalismo? Eu comecei, fiz 2 semestres. Aí você viu que era furado e pulou fora. Não, e aí veio a oportunidade do CFO, que não abria. Vai contar essa história. Conta aí. Aí você Pois fez CFO? Veio essa vontade de ser bombeira, né? Depois desse salvamento e tal. E eu tinha um meu irmão que era militar, que me inspirava nessa área. E aí, não abria concurso todo ano. E aí, acabou abrindo
nesse ano específico aí que eu já estava fazendo. Era que ano isso? O jornal. Era 2014, 2015. E aí falei, vou voltar pro cursinho, vou trancar a faculdade e vou começar a estudar. E aí meu pai, olha, se você quer, tudo bem, pode voltar pro cursinho, eu vou te ajudar, mas eu quero aprovação. E naquela época era muito Sempre concorrido. foi, né, concorrido o CFO. Naquela época era pela UFES, hoje em dia já não é mais, né? E era o concurso mais concorrido da UFES, inclusive mais do que medicina. E aí eu tentei no primeiro ano, não passei. E se tem uma coisa que Gabriela gosta é de desafio. Eu já e sei. aquela bomba que eu tomei, naquela reprovação, me senti, olha, aquela vontade. Falei, não, agora que eu quero mesmo. Aí você virou uma She-Hulk, uma mulher Hulk que vai passar no CFO. E aí comecei a estudar, me dedicar 100% àquilo, estudando 8 horas por dia. E somente no terceiro ano, eu falo isso para muitos concurseiros que me seguem, né? Que eles acham que foi fácil, não foi. Foram 3 anos de muito estudo, de muita abdicação, de muita dedicação, né? E, enfim, consegui aprovação. E quando veio em São Paulo, veio no Espírito Santo, veio em tudo, veio no Rio de Janeiro. Aí... E como é que foi sua formação? Aí você foi fazer o teste de CFO e você escolheu ser da Corporação dos Bombeiros. E como é essa sua ligação com o salvamento mesmo, salvamento aquático? Me conta um pouco sobre isso. Então, aí assim que eu entrei no bombeiro, eu já quis ir exatamente para esse lado, né, do salvamento aquático. Claro, você salvou uma pessoa amadora surfista. Pois é, e aí fui para uma área, né, que era extremamente dominada ali pelos homens, né, e assim uma área operacional e tal, que até então não tinha uma instrutora, né, à frente da disciplina de salvamento aquático, eram só homens. Você é a primeira mulher? Sou a primeira mulher instrutora de salvamento aquático no estado do Espírito Santo. Tá, então como é que é esse trabalho? Eu acho que desde o início, assim, eu tive que passar por muitas provações, no sentido, assim, de assim, ter que provar, né, que eu era capaz de estar ali naquele local, o tempo inteiro, né, com provações e de diversas formas. Mas eu sabia o que eu queria, eu sabia que era possível eu estar naquele lugar, que eu era capaz de assumir aquela cadeira. Você acha que por ser mulher, você foi questionada? Ah, certamente. Certamente. E diversas vezes e de diversas formas. Existe dentro... A gente tem uma ideia de que o militarismo, não estou falando de PM, bombeiro, exército, o militarismo é dominado por homens e tem realmente uma aura machista, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é verdade? A mulher precisa vencer essa barreira do machismo e mostrar que o lugar de mulher também é no militarismo? Exatamente. Onde ela quiser. Fala um pouco sobre esse machismo que você teve que vencer. Então, eu acho que as mulheres, elas não só devem, como podem, né? Assim, podem e devem alcançar esses locais de fala, esses locais de comando, esses locais de gerenciamento, de coordenação. E eu acho assim que à medida que a gente for ocupando esses espaços de fala, né, nós vamos ganhando espaço na sociedade, nós vamos mostrando a nossa força, nós vamos mostrando que nós somos capazes, sim, por mérito próprio, né, de estar ocupando aquele local, seja ele qual for, inclusive acima de muitos homens, que assim, eu vejo muitas pessoas às vezes falando, nossa, mas você comanda tantos homens? Aí eu falo, mas qual a surpresa nisso? Corta, produção, bota um vídeo dela aí comandando os homens. Olha o poder dessa mulher. Eu quero que você comente pra gente sobre esse vídeo. Olha só.
Gabi, como é que você mantém a disciplina dessa galera, hein? Eu acho que é através do respeito mesmo, mostrar que eu tenho conhecimento, né? Que eu tô ali na frente não é à toa, que não foi ninguém que me deu, né? Aquele local ali, aquela posição, aquele comando. Eu conquistei através do quê? Do meu esforço, do meu profissionalismo, da minha capacidade técnica, né? Acima de tudo. Fala um pouco da sua especialização nessa área de salvamento aquático. Você tem o tridente de Netuno. Gente, na verdade, parece que é uma coisa meio Aquaman mesmo, né? Uma coisa meio DC. Me fala um pouquinho, o que é esse tridente de Netuno? Precisa de ter este tridente para poder trabalhar nessa área de salvamento aquático? Fala um pouco sobre isso. Então, na verdade, muitos homens que trabalham não têm esse tridente de Netuno. O tridente de Netuno são os cursos dentro da área de salvamento aquático, né? Que é o curso de guarda-vidas, o curso de salvamento aquático e o curso de especialização em mergulho autônomo, né? Assim que eu cheguei na corporação, assim, para se inserir num ambiente predominantemente masculino, como o setor operacional do Corpo de Bombeiros, principalmente o salvamento aquático, que é uma área que as pessoas acham que só tem pessoas altas, fortes, né? Porque trata ali com a questão física, principalmente, ali na execução de um salvamento e tal. Na época, era exigido o curso de especialização de mergulho autônomo para atuar como instrutor. E é o curso mais difícil dos corpos de bombeiros. Olha. E por diversas vezes eu escutei as pessoas falando. Que você não ia conseguir. Não, nem tenta. Gente, eles não vão deixar você formar. Gente, essa mulher é guerreira mesmo. Mulher não forma, aquela história toda, nem tenta, né? Cara, eu vou. E uma coisa eu falo: eu não vou pedir baixa. Eles podem me desmaiar aqui, mas baixa eu não vou pedir. E assim foi até o fim. E graças a Deus deu tudo certo, eu me formei. Aí depois disso eu busquei as especializações fora, que foi o curso de guarda-vidas e o curso de salvamento aquático, completando o tridente de Netuno, que são todos os cursos nessa área. E não satisfeita, eu ainda fui esse ano para Portugal para fazer o curso lá em Portugal de nadador salvador, que é também dentro da área de salvamento aquático. E você hoje prepara membros da corporação do Corpo de Bombeiros para salvamento aquático? Isso, exatamente. Hoje em dia eu sou instrutora dos instrutores de guarda-vidas por todo o estado. Ela é instrutora dos instrutores. Isso. Hoje em dia eu sou instrutora dos militares que formam os guarda-vidas para atuarem de norte a sul do estado. Teve algum salvamento que foi mais tenso para você? Conta pra gente. Olha, eu tenho várias ocorrências que me marcaram muito, mas uma, assim, que talvez tenha sido a mais louca da minha vida, não foi na área de salvamento aquático, por incrível que pareça. Foi na época ainda de estagiária, trabalhando na ambulância, né, que é o nosso resgate. Sim. E a gente tinha sido acionado para uma ocorrência de ferimento de arma branca, que é facada, né, uma pessoa estava ferida e tal. E enfim, deslocamos, chegamos no local. O cara tava muito bêbado, né, muito alcoolizado e tal, e veio pra cima de mim. Ele tinha perdido os dedos, né, tinham arrancado os dedos dele na faca, né, com ferimento de arma branca, e ele veio enlouquecido pra cima de mim: me ajuda, bombeiro, me ajuda, eu quero meus dedos de volta, pelo amor de Deus, acha meus dedos. E andando e falando, pra você ver o tanto que o cara tava alcoolizado, e me sujou todo de álcool. E a gente tentando acalmar ele, e ele eufórico. Enfim, conseguimos botar ele na viatura. Acalmamos ele, calma, calma e tal. Ele todo sujo de sangue, a gente tentando fazer a imobilização dele, né, pra acalmar e conseguir limpar os ferimentos e tal, e ver a gravidade. De repente, me entra uma viatura de resgate, pequenininha, uma ambulância. De repente me entra uma mulher desesperada no meio da viatura. Mas como? Com uma criança de colo e outra criança puxando assim, talvez uns 4, 5 anos,
pelo amor de Deus, o meu marido vai me matar, me ajuda, me ajuda. Era o homem? Era outro homem, não tinha nada a ver com essa ocorrência, era uma outra mulher, que era um bairro humilde que a gente estava, e não tinha policiais militares lá no local da ocorrência. Simplesmente ela estava com, assim, briga mesmo, né, violência doméstica e tal, e ela saiu correndo, porque o marido dela, que não tinha nada a ver com essa ocorrência que a gente foi atender, foi atrás dela, querendo pegar. Eu só lembro que eu virei pro motorista e falei, fechei a porta com tudo da ambulância e falei, acelera! Meu Deus, não tem como salvar todo mundo ao mesmo Não tempo. tinha um lugar para sentar dentro da viatura. A viatura do resgate, ela comporta uma vítima, ela não foi feita para comportar, né, Sim, igual claro. 4 pessoas ali dentro. E aí foi, assim, foi aquela Mas aí que depois espero que ela tenha chamado a polícia, pelo menos. Não, depois disso a gente saiu daquele local e aí foi pedir apoio da polícia, né? E aí passamos ela para a viatura da polícia para dar o devido encaminhamento, que esse não é o tipo de ocorrência que o bombeiro faz. Sim. Mas numa situação daquela, como é que eu deixo uma vítima, né, toda ensanguentada lá, com os dedos cortados de um lado, e ela também com 2 crianças correndo do marido que queria pegar, enfim, uma maior loucura da vida. Por falar em ocorrência de bombeiro, e o gatinho, que todo mundo te pergunta? E o gatinho, A e o gatinho história no do telhado, o gatinho, gatinho na gente. árvore? Realmente, É. as pessoas pedem muito? Vai, meu gatinho! Gente, é a polêmica. Eu evito falar disso, mas todo mundo pede. quer. Ué, gente, o cinema defendeu o gatinho na árvore e o bombeiro salvando. Eu sempre falo, todas as vidas importam, mas o que a gente tem que pensar, né? Se realmente aquela ocorrência necessita, né, do atendimento do Corpo de Bombeiros. Que muitas pessoas não sabem é que muitas vezes aquele gatinho que subiu na árvore, ele não desce porque tem um cachorro, porque tem alguma coisa que tá ameaçando ele. Então a gente sempre orienta, ó, tenta oferecer uma sardinha, uma comida pra ele, sai, tira o cachorro de perto. Mas Porque as se ele pessoas subiu ligam mesmo, Gabi, pedindo pra salvar o gatinho ou é uma lenda urbana? diariamente, a gente tem ocorrência, né? Eles falam assim, né? Acionamentos para resgate de gatos que estão presos na árvore, presos no telhado. Mas se ele subiu, Ele desce. ele desce. É o que a gente fala, assim, são raríssimos os casos que de fato realmente o gato precisava, e muitas vezes acontece, assim, tem até um vídeo no meu Instagram que as pessoas, né, falaram Produção, assim, procura o vídeo no Instagram do gato que eu quero mostrar aqui. que exatamente, assim, uma equipe de atendimento subindo para buscar um gato que estava lá em cima do poste. A guarnição teve o maior trabalho lá para tentar fazer o salvamento. Quando chegou, quando finalmente conseguiu acessar o gato lá em cima, o que o gato fez? Desceu sozinho. Aí você fala, tá vendo? Então é uma ocorrência que acaba demandando recurso, né, efetivo de pessoal, né, as viaturas que poderiam estar sendo empregadas em ocorrências que de fato necessitem a presença do Corpo de Bombeiros. Muitos trotes ainda? Muitos trotes, mas hoje em dia eles acabam não chegando, assim, pouquíssimos conseguem chegar de fato no bombeiro porque tem a triagem Sim. dos atendentes. E essa triagem dos atendentes acaba demorando um pouco para que, de fato... Uma ocorrência verdadeira chegue até a triagem. Mas, infelizmente, tem que ter triagem, porque senão a gente atendia 70%, 80% aí de trotes, né? Que era uma coisa que até acontecia com mais frequência antigamente. Eu acho que hoje já tem um pouquinho de conscientização, mas mesmo assim acontece muito. Agora, me diz uma coisa, você também adora fazer esportes, você continua fazendo surf, você faz crossfit, fala um pouco de... Você é mãe do Theo, que tem agora 3 anos, Isso. né? Vai ser mãe daqui a 7 meses, como é que você consegue fazer tudo num dia? Como é o dia? Como você consegue render tanto? Seu dia tem o quê? 50 horas? Eu falei isso. Nossa, como que você tem tanta energia? Eu falo, não se engane, eu não tenho tanta energia. Eu fico cansada, mas eu vou cansada. O que eu não quero é deixar de fazer, porque eu acho que se eu deixar de fazer aí, que eu vou ficar pior. Eu gosto, sabe? Me faz muito bem. Eu acho que não é só a questão física, é mente, sabe, espírito, qualidade de vida, e assim, a atividade física, ela me traz um prazer muito grande. Então eu continuo surfando, continuo fazendo crossfit, continuo
jogando futevôlei, tudo com moderação, né, com acompanhamento de profissionais da educação física, com acompanhamento médico, mas eu acredito que, assim, toda grávida que não tenha nenhuma limitação, né, que não tenha nenhuma restrição quanto a isso, deva fazer, sim, atividade física, porque faz muito bem, assim. No seu Instagram, você vive dando dicas para evitar afogamentos. Primeiro, eu queria saber com você, a gente ainda tem um índice muito grande de afogamentos nas praias do estado? Quer dizer, e como essas suas dicas no Instagram, eu vou pedir à produção para ver se ela acha algum vídeo, como essas suas dicas no Instagram podem ajudar para que a gente evite esses afogamentos? Gente, o afogamento é a primeira causa de morte em crianças até 4 anos. A primeira? Primeira, nada mata mais as crianças do que afogamento a crianças até 4 anos. 4 crianças morrem por dia afogadas. No Brasil, 16 brasileiros morrem afogados por dia, sendo que desses 16, 4 são crianças. Você fala, gente, como assim 4 crianças vão morrer hoje afogadas? A gente tem que mudar isso. Afogamento não é acidente. Não acontece por acaso. Tem prevenção e essa é a melhor forma de se evitar o afogamento. Então, o que eu vejo é que há muito pouca divulgação sobre como evitar afogamento. Há muito pouca divulgação. A gente tá achando um vídeo seu, tá vendo? Esse alerta que você tá dando da criança quase sendo afogada, ela quase caindo na piscina e vai, provavelmente... Olha lá. E aí você é descaso dos pais? Pois é, exatamente por esse motivo, você chegou no ponto-chave de muitos afogamentos sequer serem divulgados, porque muitas vezes a própria família abafa, porque tem um julgamento muito grande. Afogamento infantil, ele normalmente acontece na piscina da própria casa. Tanto que o afogamento, antes do Covid, era a segunda causa de morte. Depois do período de Covid, passou a ser a primeira. E por que isso aconteceu? Com isolamento social, mais crianças dentro de casa, mais afogamento. Então, assim, eu vejo muito pouca divulgação nas grandes mídias sobre afogamento, principalmente porque é um tema polêmico, que normalmente a família gosta de abafar. E aí, se as pessoas não têm conhecimento do problema, elas não sabem como agir, não sabem que aquilo acontece e aquilo vai continuar acontecendo. Então, assim, comecei de forma bem, assim, espontânea a postar alguns vídeos sobre prevenção, muitas vezes postando vídeos de afogamentos reais, e aquilo começou a gerar uma repercussão, um feedback muito positivo no sentido, caramba, eu não sabia que um ralo de piscina podia afogar uma criança. Nossa, eu nem sabia que a sucção de uma piscina poderia acontecer, né? De afogar uma criança. Nossa, eu não sabia que uma criança podia se afogar num vaso sanitário. Mais um vídeo. Isso daí é uma criança sendo afogada numa piscina de hidromassagem. Uma piscina de hidromassagem. E você observa, né? Os pais do lado e os pais não enxergam que a criança está se afogando. E ela só conseguiu, nesse caso aí, se salvar porque ela conseguiu enfiar a cabeça para fora d'água. Sem observar. Exatamente. Falar, agora que o pai conseguiu ver que a criança estava se afogando. Porque ela tirou a cabeça para fora d'água e gritou. Porque se não fosse isso, talvez os pais nem tivessem visualizado. E o afogamento, diferente de outras ocorrências, ele é rápido e silencioso. Por exemplo, uma criança que, sei lá, ficou presa dentro de algum local, ela consegue ali esperar, né? Às vezes, ficou embaixo da cama. Agora não, embaixo da água ela não consegue ficar muito tempo. Então o afogamento é rápido e silencioso. Eu sempre falo com os pais, a criança, em algum momento, você não tá vendo ela, o primeiro local a se procurar é sempre na piscina ou nos ambientes aquáticos. Eu vivi uma história recentemente, não faz nem um ano isso. Eu tava com o Theo, numa festinha ali. Theo é seu filho de 3 anos. Isso. No Clube dos Oficiais, ali em Camburi, a gente, numa festinha de uma amiga nossa, e a gente dentro do salão de festas, que é até longe da piscina. E o Theo estava do meu lado, sentadinho, brincando, ele e mais umas 4 crianças. E eu tô aqui batendo papo em pé, e meu filho aqui, sentadinho no chão do lado. Só sei que em determinado momento, eu olhei,
e não vi o Theo. Eu Nossa. sou a louca da piscina. Eu não pensei 2 vezes. Eu não vi ele, eu saí empurrando a porta ali do salão de festas e fui correndo na piscina do clube. Cheguei lá no clube, a professora, que tava dando aula, o que foi? Eu falei, meu filho, ele entrou aqui? Ela, não, ele não entrou aqui, tá tudo com grade. Tem certeza? Tem. Aí eu fui, olhei a piscina, não tinha nada. Aí dei uma respirada. Já é o feedback de bombeira socorrista, né? Que é o que os pais devem fazer. Voltei pro salão, falei, Heitor, com meu marido, Heitor, o Theo, ele, amor, olha pro outro lado. Ele simplesmente levantou, passou atrás de mim e sentou do outro lado. Quando eu olhei pra direita, não vi ele, eu saí correndo na piscina. E assim, beleza, é uma atitude exagerada, mas antes pecar pelo excesso, né, do que pela falta. Você tem muitos seguidores nas redes sociais. O que eles escrevem para você? Pedindo dicas? Qual é esse feedback que você tem dos seguidores? Assim, meu crescimento no Instagram, ele foi um crescimento muito orgânico, assim, muito espontâneo. É o que eu falei, eu comecei com um videozinho de boia, que eu até deixei em destaque nas minhas redes sociais. Eu postei um vídeo falando sobre boias, né? No sentido de dizer que, boia de braço escorrega com protetor solar, boia circular é um perigo, e fui falando, segura um colete de espuma. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Quantos acessos, você sabe? Na época eu tinha 12 mil seguidores. Hoje você tem quantos seguidores? Acho que 53 mil. Isso. Na época eu tinha 10 mil seguidores e esse vídeo teve cerca de 260, 300 mil acessos, mais ou menos. E aí, muitas pessoas, poxa, posta mais vídeo, dá mais dica, nananã. E aí comecei a postar dicas de prevenção e aí começaram mulheres, né, a terem acesso. Como que você conseguiu ser bombeira? Você estudou muito? Nossa, você treinou muito? E aí eu comecei a ir para esse viés de dar dicas, de falar sobre estudo também. Você acha que você influencia mulheres a serem bombeiras e a trabalharem com salvamento aquático? Eu me sinto muito honrada quando elas dizem isso para mim, assim, que de certa forma eu influencio elas e, assim, incentivo elas a ocupar posições de fala, que é o que eu falo, nós mulheres temos, né, nós devemos ocupar esses espaços de fala para a gente, de fato, conseguir conquistar o nosso espaço, né, e eu me esforcei muito para chegar onde eu estou e falo isso com tranquilidade, que, assim, ninguém me deu nada do que eu tenho, assim, tudo que eu tenho foi mérito do meu esforço, né, da minha dedicação. E eu acho que todas as mulheres, assim, que almejam ser alguma coisa, seja ela dona de casa que seja, elas têm que buscar ser a melhor versão delas, né? Naquilo que elas escolheram. Se é ser atleta, se é ser militar, se é ser dona de casa, elas têm que sempre buscar a melhor versão delas. E eu acho que é isso, uma coisa que eu sempre busquei, assim, sempre estar buscando me superar, né? Superar os meus limites pessoais, né? Individuais. Tanto que até hoje eu não parei de estudar, não parei de fazer curso, estava até então fazendo curso em Portugal e assim, pretendo No seguir. Espírito Santo, são quantas mulheres hoje na corporação dos bombeiros que trabalham com questão de salvamento? Hoje nós temos 3 mulheres, eu e mais 3 mulheres mergulhadoras. Somos em 4, né? Não especificamente na área de salvamento aquático, né? É na área de mergulho, que são 3 mergulhadoras que possuem a formação, 2 especificamente que estão atualmente trabalhando. Inclusive eu tive a honra de ser instrutora delas no último curso que teve. Naquela adrenalina, Gabi, o que você sente quando tem que salvar uma pessoa que está ali? Morrendo afogada ou num acidente aquático que o mergulhador vai precisar entrar em alto mar. Me fala um pouco, o que você sente? Então, hoje em dia eu falo que, assim, principalmente ocorrências de afogamento já tá meio que no automático, né? As primeiras ocorrências foram ocorrências que me marcaram, né? Assim, ocorrências de você chegar a um ponto de pegar uma vítima já em parada cardiorrespiratória e ter que fazer o RCP, né? Que é aquela reanimação. Hoje em dia, assim, a parte de salvamento aquático, como já tá muito no meu dia a dia, acaba sendo uma coisa muito
automática, sabe? Não são ocorrências assim que chegam a me marcar, a me impactar, porque já tá dentro do meu dia a dia, como eu continuo na água, praticando esporte. Então, além do meu trabalho, assim, no dia a dia eu acabo lidando mesmo. Há uns 3 meses, 4 meses atrás, eu até participei de uma ocorrência, surfando novamente, Novamente. lá em Setiba também, por conta de surfista querer pular da pedra. Aí ele acabou ficando meio que ilhado, não tinha mais como sair, ajudei ele, enfim, consegui. Olha lá, Gabi surfando. Você já... Tem quanto tempo esse vídeo, Gabi? Você já estava grávida? Não. Cara, ela é boa, hein? Ela é a nossa Silvana Lima, capixaba. Quem dera, não tá nesse nível, não. E dá para conciliar essa paixão pelo surf com o trabalho? Dá. Eu falo que começar o dia surfando, eu começo Você começa o dia surfando? Ah, é bom demais. Sempre quando Você surfa tem... onde agora? Assim, os lugares que eu mais gosto de surfar é ali no Lé e em Setiba, que é o local onde eu sou local, assim, né? Que é onde eu vivi a maior parte do meu tempo aqui no Espírito Santo. Morei durante muitos anos lá e eu falo que é meu refúgio de paz. Quando você começa o dia dentro do mar, você começa o dia, assim, o seu dia de forma diferente. 4 dicas para a gente evitar o afogamento. Certamente frequentar locais onde tenha supervisão de guarda-vidas. Ter atenção redobrada com extremos de idade, né? Crianças, idosos. Evitar o consumo de bebida alcoólica, assim, em ambiente aquático. Principalmente quando envolver criança. Escolhe o papai da rodada. Esse papai da rodada não vai beber, vai ficar só por conta das crianças, porque 1 minutinho ali, 10 segundinhos, às vezes, de distração, pode, infelizmente, ser fatal, porque o afogamento é rápido e silencioso. Gabi, você é uma mulher bonita. Sofre muito assédio no ambiente de trabalho? Eu, assim, na função que eu estou, como é uma função de comando, eu acredito que isso faz com que as pessoas tenham um pouco mais de receio. E além disso, eu, assim, não sou uma pessoa com muita abertura dentro da minha profissão. Eu gosto muito de separar, então, quando eu cheguei aqui, você falou que eu era uma pessoa simpática. Talvez eu não seja tão simpática ali Olha, dentro. gente, tá vendo? Então, aqui ela está sendo simpática, mas lá, quem trabalha com ela é linha dura. Eu sou rigorosa. Meu marido fala isso, eu sou bem mais rigorosa que ele. O seu né? marido também é bombeiro, né? Também é bombeiro, também é capitão, né? Nós trabalhamos em locais, né, em setores diferentes dentro da Mas corporação. volta a falar da questão do assédio. Então, o assédio, ele acontece de forma mais branda na posição que eu tô. Por conta de ser uma posição de comando, de gerenciamento. Então, dentro do militarismo, eu acredito que esse assédio acaba sendo, assim, muito mais, talvez muito mais velado, muito mais tímido em relação à minha pessoa. Quando eu cheguei, logo aspirante e tal, eu acredito que eu já tenha passado por algumas situações que eu consegui, de certa forma, contornar e mostrar, olha, aqui não vem não, que aqui não tem pra você não, mas eu sei que muitas mulheres, principalmente que estão lá na função de execução, passam por isso e, assim, de certa forma, a gente tenta ajudar no sentido de coibir ali, né, inibir qualquer tipo de situação. Você teve agora uma experiência no exterior, né? Trabalhando, fazendo intercâmbio. Fala um pouco sobre isso. Além de gostar de bastante esportes e tal, a gente adora lá em casa, aventura, sair, conhecer lugares diferentes, Você faz explorar. rapel também, né? No bombeiro, isso é na profissão, Sim. né? Não na aventura, porque como já faz parte da nossa profissão, já não é uma coisa assim que eu buscaria. Mas... Gente, é uma Iron Woman. E aí eu fui com a minha família, a gente queria muito vivenciar, morar no exterior. Quando nós completamos 10 anos de serviço, nós fomos para Portugal, e aí lá tem a parte de especialização de salvamento aquático lá de Portugal, que é nadador salvador. E aí eu fiz todas as provas. Na época eu estava grávida e não sabia. E não sabia.
Foi em que ano isso? Foi esse ano. Foi esse ano. Foi esse ano. E aí, enfim, aconteceu de conseguir a aprovação. E é uma prova, assim, extremamente rigorosa fisicamente, muitas reprovações. Mas treinei, enfim, consegui a aprovação. E comecei a trabalhar de guarda-vidas. Em que praia de Portugal? A gente roda lá, né? Lá eu tenho a opção de você trabalhar fixo em um lugar ou a opção de você trabalhar como coringa. Como a minha intenção era explorar, eu comecei a rodar em várias praias. A gente chegou a morar em vários lugares lá, né? A gente morou, iniciou em Faro, depois fomos para Quarteira, e depois fomos para Nazaré, depois fomos para Lisboa. Nazaré tem ondas pesadíssimas, né? Eu não cheguei a trabalhar em Nazaré, mas estava na época que a gente foi lá, estava no verão. E aí, verão não tem essas ondas todas. Outono e inverno. Tem o período de ondas, né? Que não foi o período que eu estava lá. E aí a gente rodou Sintra, Lisboa, turistamos. E foi um aprendizado no sentido de vivência, né? Inclusive xenofobia terrível lá, né? Em Portugal. Mas foi uma experiência muito válida, assim, de conhecer o serviço de salvamento aquático lá, poder trazer a técnica deles para cá, começar a aplicar aqui. Ver o que dá, o que a gente, né, pôde trazer e o que a gente fala, não, aqui já tá legal, aqui do jeito que a gente tá. E, enfim, você é um aprendizado. Se considera uma mulher vaidosa? Como é que você faz para manter a beleza? Dicas de beleza da Capitã Gabi. Esse ponto eu confesso pra você que eu sou meio fraca. Eu não me considero uma mulher muito vaidosa, não. Eu sou até pouco vaidosa, não sou uma mulher que tem um hábito, assim, de fazer muitos tratamentos estéticos, unhas, essas coisas, eu não tenho muito hábito. Quando vem dar uma entrevista, assim, a gente passa um reboco na cara e tal, mas assim, eu não sou uma mulher de muita vaidade, eu tenho muito mais vaidade, assim, com a minha condição física, no sentido de estar sempre trabalhando, assim, a saúde, o corpo, do que em si, assim. Agora a gente vai fazer uma pergunta proibida para Capitão Gabriela. Capitão Gabriela, qual a sua idade? Pula pra próxima. Vamos pra próxima pergunta. Pula pra próxima, por favor. Tá, vamos pular pra próxima. Essa não é nem tão proibida. Capitã Gabriela, a gente ficou sabendo, que a gente futuca a vida de todo mundo, né? Que você foi convidada para um programa da Discovery do que podemos dizer, sobrevivência em lugares hostis, né, para mostrar condicionamento físico, para mostrar que você é capaz de sobreviver em situações de perigo e de risco. Seu sucesso nas redes sociais, sua fama de ser uma mulher que trabalha com salvamento aquático, isso te levou a ser conhecida no Brasil inteiro, e a Discovery fez esse convite para você participar desse programa de sobrevivência na selva, né? Então eu queria saber se você aceitou, queria saber como é que foi o trabalho dentro da corporação, se eles aceitaram bem, se você, agora você grávida, provavelmente não vai poder participar. Fala um pouco sobre isso. Então, eu sempre fui uma mulher assim que fui movida a desafios. Quando veio essa possibilidade de participar, assim, sem sombra de dúvidas, eu agarrei essa oportunidade, falei, lógico que eu topo, eu sou topa tudo, falei, quero topa participar. Tudo mesmo, você não tem medo de encarar. E aí falei, quero participar, quero, assim, me propor a fazer esse desafio, só que eu não sabia que eu estava grávida. A gravidez não possibilitou. Exatamente, aí eu falo que nada acontece por acaso, às vezes não era para ir aquele momento, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Há possibilidade de você participar em outras temporadas? Existe. E o Corpo de Bombeiros liberou, achou bacana? É uma boa visibilidade para a corporação? Como é que foi isso? Quando veio o convite, eu cheguei a fazer a solicitação formal por ser militar, né? E foi aí até, inclusive, que vazou isso para a mídia, porque fiz uma solicitação formal. E a corporação entendeu que poderia sim ser uma forma positiva de estar expondo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, porque eles entenderam que
Eu sou uma mulher que teria capacidade, né, de Mas, cara, conseguir você é cabra concluir. dura mesmo. Como é que você ia conseguir viver ali naquele ambiente hostil, naquela coisa de ficar fazendo fogueirinha? Você sabe fazer aquelas fogueirinhas, aquelas coisas? Como é que é isso, gente? Eu comecei a trabalhar, a estudar, a treinar para aquilo, porque eu confesso que eu não tenho habilidade nenhuma de sobrevivência em selva. Mas meu irmão, ele é do exército, é instrutor guerra na Aí ele te deu selva. dicas. Exatamente. Aí comecei a treinar com ele sobre formas de elaboração de fogo primitiva, né? Formas de criação de acampamento, justamente para sobrevivência, né? Na selva, e isso porque a gente não sabe, né, em qual bioma, em qual local a gente vai ser colocado, é tudo uma surpresa, não sabe quem vai ser o canga, enfim, eu só sabia que iria me apresentar lá e teria que topar um desafio de me virar durante 21 dias sem absolutamente nada, inclusive sem roupa. Olha. Agora me diz uma coisa, Gabi, pra gente concluir, você se acha um exemplo para mulher que queira ser do Corpo de Bombeiros, queira ser militar, para mulher que acha que não tem possibilidade de chegar onde você chegou, uma pessoa que é referência até no país de salvamento aquático? É um exemplo? Ser mulher para você é muito mais forte? Aí eu falo, assim, eu amo ser mulher, acho que é uma dádiva aí pra gente poder exercer esse papel feminino, que é um papel de multifunções, né? No meu caso, ser mãe, ser bombeira, ser atleta. E assim, eu me sinto muito honrada. Eu não sei, eu acredito que eu não posso falar, eu sou o exemplo, mas quando me dizem que de alguma forma eu influencio pessoas, eu Influencia sim, influencio muito. mulheres, eu me sinto muito honrada, me sinto muito feliz e assim, me sinto satisfeita no sentido de que eu acredito que eu estou conseguindo cumprir aquilo que de fato eu me propus a fazer e fazer diferença, né? Dar o meu melhor naquilo que eu me propus a fazer. Eu sou uma pessoa extremamente realizada na profissão que eu escolhi, com o rumo que a minha vida tomou. E eu me sinto muito feliz por isso. Qual vai ser o sexo do bebê, já sabe? Matheus, Outro menino. outro E a menino. fábrica fechou, porque você faz tudo ao mesmo tempo grávida, ou a fábrica vai continuar? Não, não. Só o segundo e chega. Não dá, não dá. Então é isso. Obrigado por conversar com a gente. Gabriela Andrade, capitão do Corpo de Bombeiros e um exemplo de mulher capixaba. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E mulheres, corram atrás daquilo que você acredita. Tentem ser exatamente o que vocês querem ser e não o que os outros falam, né? Que vocês devem ser. É isso e a gente volta no próximo programa. Tchau.